Ronaldo Fenômeno pode ser aquele jogador que te faz tremer só de pensar em enfrentá-lo, mas todo mundo age como se sua carreira tivesse acabado lá em 2006. Mas, mesmo depois disso, ele ainda era Ronaldo. Mesmo quando ele parecia um ex-jogador, um pai relaxando, meio fora de forma, mais velho, jogando com algumas limitações, ele ainda era Ronaldo. A forma como ele se movia era quase mágica, não era normal. Às vezes, ele parecia mais ágil e rápido do que caras de 20 anos. E mesmo que não fosse, isso não importava tanto, porque o que fazia Ronaldo assustador não eram só os dribles ou os gols, era o fato de que ele era esperto, frio, um dos jogadores mais inteligentes que já existiram. Parecia que ele via tudo acontecendo em câmera lenta. Ele podia estar alguns quilos acima do peso, mas ainda encontrava um jeito de te fazer parecer um bobo. E todo mundo sabia disso. Cada defensor que o encarava estava com medo, vendo a imagem na cabeça sendo driblados por ele. Você simplesmente não joga direito quando um monstro está te encarando. É por isso que eu acho que a passagem dele pelo Corinthians foi incrível. Ele provou aquela velha frase: forma pode ser temporária, mas classe é para sempre. Ele mostrou que por baixo daquela camada de gordura, o maior atacante que já existiu ainda estava lá, pronto para brilhar mais uma vez. E quando o mundo inteiro já tinha descartado ele, desdenhado dele, humilhado ele, ele mostrou a todos pela última vez que ainda era o melhor. Quando ele saiu do Real Madrid, todo mundo na Espanha o chamava de Eu Gordo, e no Milan não foi muito diferente. Até o Ancelotti duvidou dele. Como ele mesmo disse, quando Ronaldo chegou, estava com mais de 100 quilos. Eu disse a ele que ele não podia jogar assim, então ele me perguntou: o que você prefere, que eu corra ou que marque gols? No jogo seguinte, ele não correu, mas fez 2 gols. E se você olhar as estatísticas daquela temporada, elas são impressionantes. Ele estava marcando um gol a cada 81 minutos nos primeiros 3 meses no clube. Mas aí vieram as lesões, uma atrás da outra. E quase exatamente um ano depois de chegar, ele estava indo embora. Afinal, ele já tinha passado mais de 100 dias afastado com uma perna quebrada, e então seu joelho também quebrou. Não é como se o Milan precisasse dele, eles tinham Pato, Inzaghi, Gilardino, até mesmo o Aubameyang. Então, eles simplesmente rescindiram o contrato dele. Quando ele finalmente se recuperou da cirurgia, já tinha 32 anos. Já fazia 3 anos desde sua última convocação para a seleção brasileira, e mais de um ano desde que ele tinha jogado uma partida. Aos olhos de todos, ele estava acabado. Ronaldo tinha se aposentado. Ninguém esperava que ele voltasse. Mas então ele foi visto treinando no Flamengo, o clube de sua infância, e os fãs não podiam acreditar. 15 anos depois, Ronaldo estava de volta ao Brasil, treinando lá mesmo, no campo. Claro que o Flamengo não ia deixá-lo escapar, mas eles ficaram preocupados com sua condição física, então ficaram adiando as negociações. Ele ficou frustrado e um dia o Corinthians ligou e ele aceitou, partindo o coração de todos os torcedores do Flamengo. Eles não podiam acreditar que ele tinha usado as instalações deles por meses, só para acabar assinando com um rival. Foi uma traição. Mas isso não foi o mais surpreendente, como o Corinthians conseguiu contratá-lo. Quando a notícia se espalhou, até o presidente do clube disse que era impossível. Mais tarde, ele admitiu que quando alguém sugeriu a ideia, ele gritou com eles, dizendo: "E não temos dinheiro nem para pagar a água. E vocês estão falando em contratar o Ronaldo?" O Corinthians tinha acabado de subir de volta para a primeira divisão, mas estava falido. Aparentemente, eles tinham negócios com a máfia russa. 4 anos antes, um torcedor chamado Renato Duprá apresentou ao clube a chance de assinar um contrato milionário com uma empresa chamada MSI, e eles aceitaram. Eles contrataram Tevez e Mascherano, e um ano depois ganharam o campeonato. Mas talvez eles devessem ter pensado melhor, considerando que Duprá já tinha falido uma grande empresa antes. E quanto à MSI, ninguém realmente sabia de onde vinha o dinheiro. Um ano depois, a MSI começou a ser investigada pela polícia. A parceria acabou. O dinheiro sumiu e as acusações surgiram em lavagem de dinheiro, evasão fiscal, extorsão, e um dia eles simplesmente fugiram do país, deixando todas as dívidas para o Corinthians pagar. O presidente renunciou e o clube acabou rebaixado. E quanto à origem do dinheiro, Boris Berezovsky, toda a operação era só para lavar dinheiro sujo para esse russo, com ligações com a máfia, que agora estava exilado no Reino Unido. Antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta. Você já pensou em ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? Fazer vídeos tipo esse aqui? Sabia que eles podem te gerar até R$ 10.000 todos os meses? Quer saber como? Clique no link do primeiro comentário fixado. Não é surpresa que o novo presidente, Andrés Sanches, também achasse impossível contratar Ronaldo. Mas, depois de muita conversa, ele decidiu arriscar. Um dia, depois de horas de negociação com o agente de Ronaldo,
que estava fazendo exigências absurdas, ele convidou Ronaldo para fumar um cigarro no banheiro, e lá eles tiveram uma conversa franca. Ronaldo disse: "O que você quer fazer?" E o presidente disse: "Quero que você volte para casa, mas tudo o que você tá pedindo é loucura. Você quer todos os patrocínios e negócios. Nosso clube acabou de sair da segunda divisão, não temos tudo isso." E Ronaldo respondeu: "Não se preocupe, nem precisamos decidir o salário. Eu só quero jogar." Poucos dias depois, o contrato foi assinado e os fãs ficaram loucos. Na apresentação dele, você pensaria que o maior de todos os tempos tinha chegado, e talvez tenha sido isso mesmo. E o sonho dele era simples: fazer 30 gols, voltar para a seleção, ganhar a Libertadores, e quem sabe, o Mundial de Clubes. Mas todos achavam que isso era meio otimista demais, porque, segundo a imprensa, Ronaldo pesava 97 quilos na época, mas na verdade era mais. O clube confirmou depois que ele estava com 115, e o Corinthians ainda estava se recuperando de tudo o que aconteceu. O vestiário era quase um banheiro público. Os jogadores reclamavam que não tinha água quente. Ronaldo ligou para o presidente e disse: "Cara, onde você me colocou? Chove mais dentro do vestiário do que fora." Mas ter Ronaldo lá motivou os jogadores como nunca. Se você ouvir as histórias de como reagiram à contratação dele, é sempre uma surpresa. Como disse Douglas: "Quando me contaram, eu pensei, que Ronaldo?" E depois pensei, o Ronaldo. Quando ele entrou no vestiário, ficamos todos paralisados, sem saber o que dizer. Mesmo assim, durante 2 meses, Ronaldo ficou longe dos campos, só treinando para voltar ao ritmo. Mas os jornais encontraram um jeito de postar vídeos embaraçosos dele sendo deixado para trás nos treinos, o que fez os torcedores rivais zombarem dele. Até ele estrear, ele devia estar voltando devagar, mas rapidamente começou a parecer mais perigoso do que qualquer um esperava. Depois de apenas 50 minutos de jogo, ele marcou seu primeiro gol, e enquanto ele corria para a torcida para comemorar, a grade caiu. Mas Ronaldo não se empolgou tanto quanto os outros. Ele disse, depois do jogo: "Todo mundo veio me parabenizar, todo mundo feliz." Eu disse: "Por que vocês estão felizes? Não ganhamos nada, ainda tem muito a fazer." E ele fez. Ele mudou o Corinthians para sempre. Foram 8 gols em suas primeiras 10 partidas. Ele empatou uma, venceu outra com um gol dele. 2 semanas depois, ele fez 2 gols no empate. Mas aí veio a hora da semifinal do Campeonato Paulista. As coisas não correram bem. Ele não só perdeu gols, mas também fez um desarme que poderia ter lhe rendido um cartão vermelho. Mas o juiz foi de boa e deu só o amarelo, deixando a revanche para o próximo jogo. Depois dessa partida, o vice-presidente do São Paulo se referiu a Ronaldo como um ex-jogador de futebol, o que pode ter irritado ele um pouco, porque no próximo jogo, ele criou o primeiro gol e marcou o segundo, calando o São Paulo e mandando um recado: "Tem um falando besteira, um idiota, vamos ver se ele continua falando." E ele não parou por aí. Depois veio a final contra o Santos de Neymar. Aos 10 minutos, o Corinthians já estava na frente, mas o Santos estava pressionando. Foi aí que Ronaldo fez o segundo gol, mas isso só deixou as coisas mais tensas. O Corinthians deixou Ronaldo na frente, e o Santos marcou. Aí, faltando 30 minutos pro fim, o Santos empatou, e aí Ronaldo, com Pelé assistindo, fez um dos gols mais incríveis já vistos, provando que ele também era um rei e garantindo o título depois de 6 anos. Com isso, ele já tinha mostrado ao mundo que ainda podia deixar os rivais tremendo. A Gazeta dello Sport disse: "Ronaldo voltou a ser um fenômeno." Mas nada mostrou a mudança na opinião pública como a campanha para levá-lo de volta à seleção para o Mundial de 2010. Até Romário disse: "Ele ainda é e sempre será um dos maiores do mundo porque é um artilheiro nato." Infelizmente, o técnico da seleção não parecia convencido. Mas isso não parou Ronaldo. Faltavam só 2 semanas para as oitavas da Copa do Brasil, e quem ganhasse garantia a vaga na Libertadores. Então, depois de perder a primeira partida, Ronaldo fez 2 gols na segunda e garantiu a virada. E olha, como ele bateu aquele pênalti do segundo gol, impressionante. Mas o melhor ainda estava por vir. Na final, ele fez uma corrida incrível, driblou o goleiro e marcou o gol do título, só 8 meses depois de jogar na segunda divisão. E aí, só faltava marcar aqueles 30 gols, e ele já tinha 11 na temporada. Na partida seguinte, ele fez um hat-trick contra o Fluminense, e olha, não foi um hat-trick qualquer. Primeiro, ele abriu o placar com um gol clássico, depois iniciou a jogada do segundo e marcou, e para fechar, aos 86 minutos, ele mandou uma bomba de fora da área. 3 jogos depois, ele já tinha 17 gols, mas aí fraturou a mão e ficou fora de 2 jogos. Ainda marcou mais alguns gols, mas terminou a temporada com 23. Mas como dizem, ano novo, vida nova. Com dinheiro entrando no Corinthians de todos os lados e um novo estádio sendo construído, parecia que ia ser uma grande temporada.
E quando Ronaldo fez seu primeiro gol na temporada, todo mundo ficou animado. Mas aí ele se machucou de novo, e mais lesões vieram. Mesmo assim, ele deu o máximo para manter o Corinthians na Libertadores, fazendo o gol da vitória em casa e fora contra o Cerro Porteño. Mas aí veio o Flamengo, e eles foram eliminados. E para piorar, o técnico da seleção confirmou que Ronaldo não iria para a Copa do Mundo. Foram meses difíceis, mas ele continuou tentando. De maio a outubro, só jogou 2 vezes. Teria sido fácil desistir, mas seus companheiros conseguiram manter o time no topo, e faltando pouco para acabar a temporada, ainda estavam brigando por uma vaga na Libertadores. E aí Ronaldo voltou e fez a diferença mais uma vez, marcando 4 gols e dando uma assistência nas últimas 6 partidas, garantindo o 3º lugar. De repente, ele tinha mais uma razão para continuar. Mas no começo da 3ª temporada, as coisas não foram tão bem. Ronaldo admitiu que até passar pela pré-temporada era difícil para ele. Ele até treinava com os outros, mas só jogou 4 vezes na temporada, e o Corinthians foi eliminado da Libertadores. E no Dia dos Namorados, Ronaldo chamou uma entrevista coletiva e pediu desculpas pelo fracasso na Libertadores. Ele mal conseguia segurar as lágrimas quando disse: há 4 anos, em Milão, descobri que tenho hipotireoidismo, que desacelera o metabolismo. A única forma de combater é com um medicamento que é considerado doping. Então optei por não tomar. Muita gente deveria se envergonhar do que disse sobre meu peso. Nos últimos dias chorei como um bebê, porque perdi a luta contra meu próprio corpo. Entreguei minha vida ao futebol, sacrifiquei tudo, e não me arrependo. Mas agora preciso ir. Ele jogou mais uma partida cerimonial, e mesmo com várias injeções, só aguentou alguns minutos. Foi difícil dizer adeus, mas ele tinha que ir. E mesmo depois de tudo, o presidente do Corinthians o chamou de o maior jogador que o clube já teve.